Olá, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a cada um de vocês que estão aí ouvindo ou assistindo o podcast do Profissão Docente. Esse é o episódio 3 de uma série de 12 podcasts que estamos produzindo sobre a regulação do ensino superior no Brasil. Nós começamos com o primeiro podcast gravando a professora Maria Helena Castro, que foi presidente do INEP nos anos 90 e foi secretária executiva do Ministério da Educação de 2016 a 2018. Gravamos o segundo episódio com o professor João Paulo Bachu, que trabalhou no MEC por 10 anos na área da regulação. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Adalberto do Rego Maciel Neto, que vai estar conosco. Eu sou Haroldo Rocha, coordenador-geral do Movimento Profissão Docente, que é um movimento composto por 8 instituições do terceiro setor. Vou citá-los aqui: o Instituto Península, o Instituto Natura, o Instituto Unibanco, o Todos pela Educação, Fundação Lema, a Fundação Itaú Social, a Fundação FLUP, que é a Fundação Lúcia e Pelerson Penido, e a Fundação Telefônica Vivo. Essas 8 organizações se juntaram, formaram a Profissão Docente, e a nossa missão é apoiar as redes públicas de ensino, de educação básica, redes estaduais, redes municipais, e apoiar o Ministério da Educação, o órgão federal da educação brasileira, em qualificação das políticas docentes, que procura aprimorar o ambiente de trabalho dos professores e o ambiente de aprendizagem das crianças brasileiras na escola pública. Nós temos aqui também, que vai estar conosco, do Profissão Docente, nesse podcast, o Pedro. Cadê o Pedro? Pedro Mugel, nosso coordenador de formação inicial de professores. Esse é o nosso tema. Eu apresento agora o professor Adalberto Maciel, do Rego Maciel Neto, que tem um belíssimo currículo. Eu vou enumerar aqui alguns itens e depois o próprio professor Adalberto pode complementar. Atualmente coordenador-geral jurídico de Propriedade Industrial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Ele é procurador federal de carreira da Procuradoria-Geral Federal da AGU desde 2004, portanto, ele já há mais de 20 anos, atuando no nível federal. O motivo do convite para ele participar conosco hoje é que ele foi diretor de política regulatória da Secretaria de Regulação, Supervisão e Regulação do Ministério da Educação, de 2012 a 2014. Participou ativamente da regulação do ensino superior lá no momentozinho inicial do nascimento das séries. Ele é formado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Defesa da Concorrência na GV de São Paulo, mestre em Análise Econômica na Universidade Católica de Brasília e formado em Propriedade Intelectual e Inovação na Universidade de Colômbia. Então, um belo currículo. Muito bem-vindo, doutor Adalberto. Muito obrigado pela sua presença. O nosso tema é regulação do ensino superior. Eu vou direto ao ponto, deixando aí aberto para você complementar a sua apresentação. Eu faço a primeira pergunta e nós vamos alternando, eu e o Pedro, à medida que você for nos respondendo. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o senhor foi diretor de política regulatória das SERES, Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior do MEC, de 12 a 14, sendo que a SERES tinha sido criada em 2011, a SERES estava nascendo quando você lá atuou. Quais foram os seus maiores desafios em termos de política regulatória para completar a implantação das SERES? Eu digo completar porque 2012
quando você começou, ela não tinha nem um ano ainda, estava bem no nascedor. Então, é com você, doutor Adalberto. Boa tarde. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no podcast aqui da Profissão Docente. Agradeço o convite ao professor Haroldo Rocha, também cumprimento o professor Pedro Mugel. É um prazer falar com o público de Profissão Docente, entendo que é uma iniciativa louvável, muito importante na questão da educação, e trabalhando essa trajetória, passando pela educação, é prazeroso estar aqui. Muito bem. Assim, eu gostaria até de colocar, assim, eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria de Educação Superior ainda em 2011, porque o pessoal, tem algumas pessoas que trabalhavam na Secretaria, tinham trabalhado comigo no Conselho de Defesa Administrativa Econômica, o CAD. Eu fui convidado e fui para a Secretaria em 2011. Então, eu praticamente fui para a Secretaria basicamente 2-3 meses depois de eu ter iniciado. Então, eu vivenciei a origem, toda a construção da Secretaria. Então, aqueles momentos mais difíceis de implementar, de construir uma Secretaria em que tinha uma missão, e tem, né, hoje tem, a série está rodando, uma missão muito grande, tem uma demanda muito grande e um desafio muito grande, sobretudo. E aí eu falo um pouco, eu acho que para falar dos desafios que enfrentei nesse tempo, eu gostaria de trazer um pouco do contexto no que a gente estava vivendo naquela época. Naquela época se discutia as metas do Plano Nacional de Educação Superior. E o que se falava em termos de educação superior, a palavra-chave era expansão. Então, se você pegava as metas que tratavam de educação superior, eram muito focadas em expansão. E a gente pegava lá, à época, a meta 12, ela queria levar a taxa bruta de matrícula para 50% e a taxa líquida para 33%. Essa discussão toda estava sendo tratada desde 2010, 2011, e foi concretizada em 2014, com um plano de meta de 2014 a 2024. Mas a gente já perseguia essa meta desde 2011. A gente já conhecia essa meta, já se discutia, porque era uma meta que estava se discutindo em âmbitos internacionais, na OECD, né, a Organização do Comércio e Desenvolvimento Exterior, e outros ambientes que se discutiam justamente a expansão da educação superior. E o Brasil, e pelo seu nível de desenvolvimento, buscava justamente alcançar essas metas de expansão, de colocar mais alunos na idade de 18 a 24 anos na escola. Então, era esse o desafio que a gente enfrentava, aumentar e aumentar forte. Ao lado desse cenário justamente desse desafio, da meta que o próprio governo, o próprio Estado brasileiro, né, por meio do PNS impunha, a gente vivia um momento também que o Estado fazia bastante movimentos de expansão. Aí vamos relembrar do REUNE, onde se aumentou muito o programa das universidades federais, com um crescimento forte de novos campos e aumento de cursos e mais vagas. Além disso, na área privada, nós vamos enxergar programas de financiamento, o FIES, um programa de financiamento que aumentou, chegou ao número recorde de financiamento nessa época, 2012, 2013. Além disso, temos o programa da ProUni, que é um programa de acesso à educação superior, também ofertando vagas por meio de benefícios fiscais, e também, não poder esquecer, a certificação de educação superior, o SEBAS, a certificação assistencial, que também é um programa em que se oferta vagas por meio de bolsas por meio de renúncias fiscais, benefícios fiscais para essas entidades beneficentes, entidades sem fins lucrativos que recebiam esse SEBAS, essa certificação. Então, o que a gente vivia? A gente vivia esse cenário muito robusto. Eu ainda tocaria num ponto que é muito importante, que a gente estava vivendo ali um momento, por causa também desses programas de financiamento muito forte, muito acelerado, a gente viveu um momento muito forte de concentração e expansão dos grandes grupos econômicos e financeiros na educação superior, em que se observava, por um lado, a grande concentração, e houve até, inclusive, casos fundamentais no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no qual dialogávamos a instrução desses casos, que foi vetada, inclusive, a compra de instituições de educação superior pelo grupo, pelo excesso de concentração que isso estava causando. Então, o próprio CAD, lá naquela época, já vetou algumas operações, de um lado.
De outro, o que a gente via que também demandava excessivamente a nossa atuação? Faculdades pequenas e tradicionais privadas estavam sofrendo com a concorrência, não tinham o fôlego econômico financeiro para lidar com esse nível de concorrência, estavam fechando e causavam um grande prejuízo, tanto para populações que estavam sendo desassistidas em serviço de oferta de educação, por um lado, e para o outro, a gente viu o quê? Entidades que simplesmente desapareciam e os registros acadêmicos de pessoas, estamos falando aí de história de 30, 40, 50, 60 anos do registro acadêmico, se eu quiser um novo diploma, reemitir meu histórico escolar, eram perdidos. Então o MEC tinha essa responsabilidade, o MEC, mas sobretudo, no caso, a Secretaria de Educação, que recuperar esses registros e fazer tudo. Então tudo isso já era o ambiente em que vivíamos. A Secretaria estava soberbada com processos de supervisão e regulação, tá? Processo de regulação por exemplo, de autorização e abertura de novos cursos, renovação de cursos, abertura de faculdades. Então, assim, era uma quantidade absurda que estava contingenciada e precisava, tem processos 4, 5, 6, 7 anos parados que precisavam. Tínhamos processos de supervisão também, que são os processos em que atuava justamente que havia, vamos dizer assim, algumas questões de qualidade ou questões de feitos, contravenções à legislação. Tá? Estamos falando de violações à legislação que eram necessárias, abertura de processos para se justamente apurar a coisa. Então, tudo isso gerou um desafio muito grande, era um desafio muito grande. Então, a gente precisava estruturar uma secretaria, a gente precisava correr contra vamos dizer assim, uma palavra que se usa muito em vários dos setores, inclusive no setor do trabalho hoje, que é propriedade intelectual, backlog, né? aquele conjunto de processos que estão parados, travados com muito tempo e que geram muito descontentamento dos regulados. Então a gente tinha essa situação. E eu chamo muito atenção para um fato que eu não posso deixar o problema de pessoal, né? A secretaria saiu de uma diretoria da Secretaria de Educação Superior, que é uma secretaria bastante tradicional do Ministério da Educação. Então, você tinha uma secretaria que nasce de um departamento, de uma diretoria, e precisava se estruturar, e essa secretaria é muito grande. Em termos de processo, em termos de demanda, é maior, inclusive, que a outra secretaria de onde tem origem. Então, esse é um desafio muito grande, e é o desafio pelo qual se pensou em várias saídas para lidar com essa situação, que uma delas que culminou foi justamente o encaminhamento da legislação para a criação de uma entidade de supervisão e regulação da educação superior, o INSAES. Mas não foi só o INSAES que a gente propôs. Conseguimos, junto com o Ministério do Planejamento, fazer um concurso extraordinário temporário, justamente para contratar pessoas num contrato de 2 anos, renovar por mais 2, são 4, renovar por mais 4, não me foge a memória agora, mas conseguimos a autorização e fizemos o concurso justamente para lidar com o excesso de demanda e justamente a que eu mencionei, o backlog que encontramos nesse problema. E por fim, aqui eu estou tirando da minha memória, e assim, uma questão que eu atuei diretamente, além da legislação do INSAES, que trabalhei diretamente na redação dessa legislação, eu trabalhei diretamente na legislação do ajuste da questão do SEBAS da educação, que é justamente a certificação da educação superior. Por que isso é importante? Porque o Ministério também entendeu que deveria colocar dentro da Secretaria de Regulação a certificação de assistência. E isso gera uma demanda absurda, porque a certificação de assistência exigia um departamento contábil imenso dentro de uma Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. E isso não podia dar certo, como, de fato, teve muita dificuldade de funcionar. Então, a gente, para superar esse problema, atuamos diretamente junto ao Congresso e ao Ministério e à Casa Civil para fazer uma alteração na legislação e associar ao SEBAS a toda a corrente e a meta no qual a gente falou inicialmente, que é justamente a meta de expansão superior. Então, qual foi a alteração mais substancial que promovemos? Inclusive, passou na legislação de 2013. Foi justamente trocar a lógica da certificação de investimento, recursos na educação, para uma lógica de bolsas. Seria uma bolsa
gratuita para cada 5 pagas. Então, seria uma lógica simples, fácil, aferível e que teria impacto imediato em termos de acesso à educação superior. E, com isso, auxiliar no alcance das metas que estavam estipuladas, a meta 12 estipulada no Plano Nacional de Educação. Então, mais ou menos, traz esse contexto que vivemos da assunção da secretaria, o início da secretaria e todo o contexto que vivemos. Professor Adalberto, muito bom, assim, já começar com esse contexto, entendendo e compreendendo os desafios que em 2012, né, você vivenciou e a sede estava localizada nisso tudo. E aí eu fiquei bem curioso, parte da resposta eu acho que você já foi dando pistas, né, mas que em 2012 vocês de fato fizeram uma elaboração e enviaram para a Câmara esse PL que propunha a criação do INSAES, né, o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior. E aí entendi que ela respondia a essa série de desafios de sobrecarga de processos, de backlog, enfim, de questões até de pessoal. Mas eu queria entender qual que era a inovação, assim, o que o INSAES ele se diferenciava da estrutura das séries que poderia resolver e solucionar esses desafios, né? E aí, por que em 2012, então, vocês fazem essa proposição? Muito, muito bom, Pedro. É uma excelente pergunta que dá a oportunidade da gente esclarecer um pouco assim, o que passava. Eu acho que esse contexto que eu desenhei ajuda a entender onde estavam vivendo e o que estavam sofrendo, né? Assim, era uma demanda de expansão e, ao mesmo tempo, que sofríamos com a dificuldade de supervisão, a dificuldade dos processos de regulação e garantir a qualidade. Então, a primeira coisa que se identificou é justamente tem um backlog relevante, processos represados de regulação e muitos processos de supervisão para tocar. Então, muitos processos que visavam justamente reduzir e requalificar a questão do ensino à distância, que já estava se fazendo naquela época. Reduzir a expansão, avaliar os que chamavam polos de evento, dos polos de EAD, que é os polos onde ocorriam as atividades necessariamente presenciais dentro da oferta de educação à distância. Era o modelo daquela época. Muito bem, toda essa dificuldade que a gente vivia. O Ministério da Educação, ele é composto, e aí eu vou falar especificamente dos servidores da secretaria no qual eu trabalhava, ele não tem uma carreira específica. Não sei se vocês conhecem, mas a carreira do Ministério da Educação, ela tem várias pessoas, e muitos dos servidores são oriundos do que eles chamam carreirão, né? O carreirão único, é um decreto amplo, decreto-lei muito amplo, em que tem vários tipos de especialidades, com formações muito distintas. E o que a gente tinha lá de mão de obra? Tinha pessoa muito comprometida e muito aguerrida, mas a gente tinha pessoas com formações e, vamos dizer assim, competências muito díspares, tá? Então, isso para o desafio da regulação e supervisão desses números, com essa atuação de regulação e supervisão, a gente não tinha um pessoal extremamente uniforme e qualificado para aquela atividade específica. Fomos o quê? Fazendo uma qualificação, porém, nós tínhamos um quadro extremamente insuficiente. Isso era claro, e esse é o primeiro diagnóstico que fizemos. Então, respondendo, o primeiro passo temos que montar uma estrutura de pessoal focada nesta atividade de regulação e supervisão da educação superior, que deveria ter determinadas competências e formação também. Estamos falando de formação e competência. Então, a ideia do INSAES era montar sobretudo, ter uma carreira de especialista em regulação e criava-se uma carreira específica de regulação e supervisão da educação superior. Então, eu teria um quadro com toda uma projeção, ganhando experiência com um conjunto de, vamos dizer assim, formações que seriam necessárias justamente para se atuar nesta atividade. Então, era esse um dos principais motivadores. Além de que a questão de gestão financeira, orçamentária, é muito importante quando se analisa dentro da administração pública, você ser uma entidade com personalidade jurídica, tá? Que você fecha contratos, você atua, você tem seu orçamento próprio, com maior independência do Ministério da Educação. Isso seria muito importante para poder termos uma maior previsibilidade na atuação nesta área. Então, entendeu-se que você montando uma entidade, você teria departamentos estruturantes,
E aí eu estou falando tanto na área finalística, com a carreira de especialista, quanto na área de estrutural, né, de pessoal, financeira, orçamentária, que daria suporte a essa atividade, que ela estava assim, é uma massa, né, é muito grande a demanda que nós temos um país continental e com um sistema de educação superior de massa que se compara aos maiores do mundo. Doutor Adalberto, é muito interessante essa visão que você traz, né, da insuficiência de quadros, né? Atualmente, se eu não me engano, as séries têm 65 servidores. Eu acho que no Insights, a proposta é que fosse um quadro de 350 servidores, salvo engano da minha parte. Mas eu queria te perguntar o seguinte, na proposta do Insights, vocês juntam a regulação com a avaliação. Avaliação que originalmente está atribuída ao INEP. Por que exatamente isso? E um segundo aspecto, o Insights não era em parte semelhante, mas tinha boas diferenças em relação às agências reguladoras que já existiam no Brasil desde 95, quando começaram a criar. Eu queria que você comentasse esses dois pontos. Excelente pergunta, Haroldo. Eu posso começar pelo final? Eu acho que é muito bacana. Essa discussão de agência reguladora é uma discussão que eu acho interessante. São visões de modelo. Para mim, que já trabalhei em agências reguladoras e trabalhei em órgãos de supervisão, eu trabalhei inclusive no órgão de supervisão que foi inspirador do modelo Insights, que é o órgão de supervisão da Previc. Se vocês olharem a lei da Previc, a lei do Insights, ela bebe muito naquele modelo, é o órgão de supervisão das entidades fechadas complementares, Previc, tá bom? Então, ela tem um modelo que seria de supervisão e, que a gente chama órgão de supervisão e regulação. Hoje dentro da prática administrativa, se discute muito esse termo, a agência reguladora. O conceito mais amplo hoje em dia se fala de órgãos reguladores, poderes reguladores. E esses órgãos abrangem várias entidades que não são necessariamente agências reguladoras. Porque, isso eu falo de uma visão bem pessoal minha, tá? Agências reguladoras para entidades como essa que eu estou falando, altera muito pouco. O que essencialmente, qual é a diferença essencial entre um órgão que tem essa estrutura de supervisão e regulação tipo a Previc para uma agência reguladora? Aí, a única diferença, em geral, que se fala é os diretores vão ter mandato. Tudo bem, os diretores da Previc não têm mandato, a agência reguladora tem mandato. Mas a ideia de mandato não é estranha ao nosso sistema de educação superior. Eu quero lembrar aqui que os conselheiros de educação superior, lá no MEC, que são quem revê as decisões, que seriam quem revê as decisões da secretária, ou seria quem revê as decisões do Insight, tem mandato de 2 anos. Então, a ideia de mandato, não mandato, ela, assim, não é uma questão, eu não vejo ela como uma questão muito, assim, fundamental. Pode ter, pode não ter, são modelos. Eu vejo que a ideia de um órgão especializado, com a estrutura, com a carreira, dedicado e técnico, com direção e orientação, com base em um plano de educação superior e as diretrizes baixadas pelo Conselho de Educação Superior, eu vejo isso muito mais relevante dentro do sistema. E a escolha pela supervisão, um órgão eu estou chamando o Insights, o órgão de supervisão e educação, que não uma superintendência, uma autarquia, e não a agência reguladora, foi muito em respeitar-se um pouco o alinhamento com as demais entidades que atuam dentro do sistema de educação e que estavam sob o guarda-chuva do MEC. Aí eu vou lembrar da CAPES, vou lembrar do FNDE, eu vou lembrar do INEP, do próprio INEP, tá bom? Então, mais ou menos, isso justifica mais ou menos a nossa escolha, de manter uma certa harmonia dentro desse sistema. E aí, para responder a pergunta por que avaliação dentro do órgão, eu vejo que a gente tem que entender mais ou menos o que é a avaliação dentro da educação superior, quem é que executa essa avaliação, se é o INEP, se é o Insights ou como ela é feita. Se vocês se não conhecem exatamente o processo regulatório avaliador e também o processo regulatório de supervisão, que tem avaliação também, a avaliação, tanto no INEP quanto no Insights, no modelo que foi proposto, seria exatamente igual. Não teria diferença essencial, porque ela seria realizada por banca de professores especialistas de uma
vamos dizer assim, de um banco monta-se uma banca a partir de um banco de especialistas que hoje funciona no INEP, e a avaliação na nota, a avaliação seja do curso, seja da entidade, é feito por essa banca. E o resultado dessa avaliação, ele é utilizado para tanto a regulação quanto a supervisão. E não se satisfeito com a decisão da avaliação, pode-se recorrer à banca dentro do sistema da própria avaliação, que é feito pelos próprios avaliadores independentes. Então, não existe avaliação. O que eu quero dizer com isso é que não existe avaliação do INEP e não existiria a avaliação do Insight propriamente dito, tá? Então, trazer isso para o Insight seria só uma questão de gestão administrativa. Não envolveria nenhuma questão de inserção o Insight faria a avaliação. O INEP não faz propriamente, o INEP organiza a avaliação. A avaliação é feita de forma independente. Quem revê questões de educação é na própria lógica do que é possível, dentro dos instrumentos, fazer algum tipo de recurso para dentro da lógica dos próprios avaliadores independentes reavaliarem. Não há interferência nem do INEP, não haveria interferência do Insight numa avaliação propriamente dita. É bom deixar isso claro, isso foi um assunto, inclusive, que foi bastante discutido e travou muito a discussão do próprio projeto do Insight. Daí a pergunta, Pedro. Exatamente, eu queria pegar esse gancho, Dalberto, porque o que a gente está falando até agora, e eu estou entendendo, é que o Insight, ele respondia a muitos dos desafios, né? Tanto da parte jurídica, da personalidade, quanto, de fato, a estrutura. Mas o projeto não foi aprovado. E aí eu queria saber, na sua visão, ao que você atribui, né? Os fatos ou ações políticas que, de fato, não fizeram com que esse projeto fosse aprovado. Olha, esse projeto foi para mim, ele foi muito caro, né? Eu trabalhei diretamente na redação da legislação, junto com, assim, um projeto a 1000 mãos, né? Faz referência sempre ao secretário Messias, que pensou, tinha todo esse projeto na cabeça. E, assim, primeiro, deixar bem claro que qualquer projeto de lei no Congresso, ele sofre influências e resistências milhares. Então, é muito difícil saber o que parou ali. É muito complexo, é muito dinâmico, é parte do processo democrático. Falando da minha perspectiva, da minha experiência pessoal, eu passei semanas, meses, ia 3-4 dias por semana no Congresso, falar com congressistas e participar, inclusive, de audiências públicas e tudo mais para esclarecer os pontos, tá? Então, eu vi resistência tanto interna quanto externa. Interna do sistema, dentro do MEC, dentro das autarquias, vamos supor, tirar a avaliação do INEP, tinha a resistência do INEP, sair dentro do Ministério para ver a autarquia, tinha resistência interna. Então, falando vários áreas de resistências naturais dentro de uma dinâmica dessa. E resistência externa, tanto da base quanto da oposição, por várias questões, incompreensões ou questões ideológicas. E aí eu respeito todas as posições. Por exemplo, eu participei de muitos eventos de reitores, onde a questão da palavra regulação e supervisão é absolutamente incompreensível no início, essa discussão. Uma taxa de fiscalização, então, quebrava, assim, era um choque. Eles ficavam em choque quando a primeira vez que eu falei dessa taxa. A plateia quase veio abaixo, né? Estou falando de reitores, é a BRUC, né? A NUC. Eu esqueci a sigla, né? Faz mais de 10 anos, justamente 10 anos, 11, que é justamente a Associação de Reitores, num evento lá. Então, essa questão de supervisão, regulação, tirar a avaliação, concentrar, eles diziam, vai concentrar toda a avaliação, supervisão, regulação num órgão, excesso de poder, toda essa discussão que toda essa discussão que absolutamente vale e legítima, criou muitas resistências, muitas barreiras, e o processo, e o Insight foi passando pelas comissões de forma bem vagarosa, e com muito voto contrário, muita dificuldade e claro, com muitas contribuições que melhoraram o texto. O que eu lembro, né, e aí acho que todo mundo, não sei se está tão vivo na memória de todo mundo, uma coisa que eu lembro da época, em 2013, em junho, tivemos aquelas manifestações que vieram, assim, que colapsaram tudo, né, pararam tudo, assim, arrebataram tudo, ninguém sabia exatamente, era por 20 centavos, não era por 20 centavos,
eu não vou nem entrar. Mas, assim, se a gente para lembrar, aquilo ali foi com uma avalanche, um terremoto. E aquilo ali bateu também na agenda do Congresso, e o governo, para responder aquilo, veio com medidas imediatas, fez reuniões com o Congresso, tudo isso deixou, vamos dizer assim, um projeto desse, mais estruturante, mas ficou em segundo plano. Então, para lidar com essa discussão, também teve esse momento. Eu estou pensando aí, estou falando de uma questão conjuntural muito forte, né? Um terremoto de dimensões muito grandes. E também aí também a gente entendeu o contexto. Passado isso, começou a entrar a agenda eleitoral. E aí, estamos falando de 2013 já para perto de 2014, isso dificulta muito a aprovação de projetos estruturantes. Doutor Alberto, nós temos mais 4 minutinhos. Eu vou sintetizar aqui as perguntas que a gente tinha feito, te perguntando o seguinte. Sem dúvida nenhuma, de lá para cá, já são mais de 10 anos, desse momento que nós estamos falando, 12, 13, e o ensino superior só cresceu o público, cresceu o privado, cresceu a quantidade de instituições, cresceu a quantidade de cursos, a matrícula, o EAD entrou, né, avassaladoramente nos sistemas. E o ministro da Educação atual, o ministro Camilo, em 2023, ele falou publicamente 3 vezes em criar uma agência, né? Aí eu vou sintetizar tudo como última pergunta para você, perguntando isso, né? Dado que tudo cresceu no ensino superior, né? A complexidade que você vivenciou lá em 2012, 13, 14, ela hoje é muito maior, e lá vocês já tiveram essa iniciativa do Insights. Você acha que o Brasil deve criar uma agência reguladora, ou, enfim, um ente diferente das séries, que, evidentemente, não vem dando conta, né? Não é competência ou incompetência, é falta de estrutura. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Você acha que o Brasil deve pensar em criar uma agência reguladora? Né? Que contornos você daria para ela? Então, eu te peço que você faça essa síntese aí para a gente poder concluir aqui nosso podcast. Olha, assim, o cenário que eu descrevi, ele só ficou mais demandante, mais complexo, mais desafiador para a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a SERES. Assim, tanto lá atrás a gente fez esse diagnóstico de que não dava conta, né? O modelo não funcionava com a lógica de secretaria, e enviamos um projeto de lei para estruturar uma resposta, acreditávamos que era uma resposta estruturante para o setor. E lá atrás, estamos falando mais de 10 anos atrás, propusemos a criação de uma entidade que tinha competências e concentrava-se, montava-se uma carreira e concentrava-se em competências. E hoje, eu acho, mais do que nunca, extremamente necessário. Esse desafio em que vivemos, a questão da educação à distância, todos os modelos que estão testando, todos os limites do que a gente entende como, vamos dizer assim, os limites da própria regulação, né, do que é presencial, o que é à distância, o que é síncrono, o que é assíncrono, o que é possível. São muitas discussões, são muitos desafios. E o desafio justamente de termos uma carreira, pessoas especializadas para atuar nessa área. É isso que eu mais defendo. A questão do modelo de ser uma agência reguladora, eu acho que pode ser. Inclusive, na época, liderei um projeto que a gente mandou servidores para a Austrália para avaliar o modelo, que a Austrália é um dos exemplos que tem uma agência de regulação superior. A Austrália tem uma agência, eles relatavam boas experiências e também dificuldades. E tínhamos uma cooperação muito forte também com o Reino Unido, que também recebemos especialistas do Reino Unido para troca de conversa, para entender os modelos que ele fazia. Eles não têm agência de regulação, é um departamento. Então, assim, há modelos e modelos. Como eu falei como eu falei anteriormente, eu não acho que essa questão de agência, ela perde, assim, a centralidade do que é uma agência reguladora hoje, sobretudo no Brasil. Eu acho que é importante ter um órgão, seja uma agência reguladora, seja um modelo que foi escolhido pelo Insights, ter um órgão técnico, competente, estruturado, que busca implementar uma política de longo prazo, que é os planos nacionais de educação, né, que são 10 anos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que montar uma estrutura dedicada e especializada que vá buscar
entregar o desafio para a sociedade brasileira, que é nós escolhemos um modelo de regulação baseado na qualidade. Então, essa foi a escolha da Constituição e da LDB. Nós regulamos pela qualidade, e a qualidade deve ser buscada por meio de uma atividade do Estado em que busque avaliação, supervisão e a regulação, todos voltados nesse fim. A entrega de uma educação superior, não estamos falando no caso de educação superior, de qualidade. É isso que eu acredito. Muito obrigado, doutor Adalberto. Ótimas ideias, ótimas visões do contexto da época e dessa época nova que nós estamos. Eu agradeço muito seu precioso tempo. Eu queria agradecer também ao Pedro, que aqui participou conosco, e agradecer a você que estava aí ouvindo, assistindo esse nosso bate-papo sobre esse tema tão relevante, né? O ensino superior no Brasil é gigante, né? São 10 milhões de estudantes, né? 2.500 instituições e mais de 40 mil cursos diferentes. Então, cuidar disso, cumprir o papel de Estado, de supervisionar e regular, é um grande desafio. Então, doutor Alberto, mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos assistiu, para você que nos ouviu, esse é o episódio 3, depois nós vamos ter mais 9 episódios, então fique atento, a gente vai divulgando devagarzinho para a gente compor uma boa visão de múltiplas origens sobre a regulação do ensino superior no nosso Brasil. Muito obrigado.